Boa tarde a todos. Eu sou Giovanni, sou líder de assuntos estratégicos da Timos Energia e sócio também na consultoria. Vim comentar aqui, agradecer primeiro o convite, né, por estar nesse evento aqui. Vim comentar um pouquinho sobre a perspectiva de projetos Waste to Energy aqui no Brasil e falar dessa aliança legítima, né, entre os setores elétrico e de saneamento aqui nesse contexto. Bom, mas primeiro comentando um pouquinho da Timos, né? Nós somos uma consultoria focada no setor elétrico, né? A gente tem basicamente dois ramos de atuação na empresa. O primeiro deles é o de gestão de clientes do ACL, né? Para quem não conhece o ACL, é o Mercado Livre de Energia. E o outro ramo é o de consultoria. Dentro do ramo de consultoria, a gente também tem alguns pilares que a gente trabalha com transactions em M&As, né, inteligência setorial e análises regulatórias também para o setor. Projeções de mercado, né, isso envolve projeção de preço spot, preço de energia no curto e médio prazo também. Estruturação financeira de projetos, né, então a gente também auxilia muitos investidores, principalmente investidores externos, quando vêm aqui querer investir no Brasil. E temos também uma área de novos negócios. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a atuação da Timos Energia. E entrando um pouquinho já aqui no assunto, né, pessoal, da palestra, o que acontece? Hoje a gente fala muito de transição energética. Né? A transição energética, eu comento sempre e trago sempre um exemplo que ela é muito voltada para os 7Ds que a gente fala. Né? Primeiro, ela precisa ser uma transição diversificada, ou seja, com a questão de todas as fontes poderem fazer parte, né, desse movimento, digitalizada, né, ou seja, processos de digitalização e internet das coisas vão estar presentes cada vez mais no dia a dia, né, dos setores. A descarbonização também, sem dúvida alguma, fundamental, a gente fazer esse movimento de reduzir o uso de fontes fósseis para fontes renováveis, né, ou que tenham uma baixa pegada de carbono, descentralizada, né, ou seja, a gente vê muito hoje exemplo de geração distribuída, né? Ou seja, instalar aquele painel em cima do nosso telhado em casa. Né? Tem um outro D também que eu coloco, que é um D de disruptivo, ou seja, são novos modelos de negócio que precisam estar presentes para essa transição poder acontecer. Democratizado também, né? Colocando o aspecto social, ambiental e das fontes energéticas. E, logicamente, a gente precisa de um desenho de mercado que seja compatível para que essa transição ela seja, de fato, efetiva e que os custos e receitas sejam alocados de forma equitativa para os participantes. E, logicamente, essa transição ela vai ser focada no consumidor, né? Seja com novas tecnologias, né? Aqui eu trago o exemplo do armazenamento, tecnologias de negócios B2B, créditos de carbono também, a blockchain, né, como eu falei na questão da digitalização, que vai ser importante também, os recursos energéticos distribuídos, e aí eu falo não só de armazenamento, como de sistemas de geração distribuído, e o carro elétrico e novas tecnologias. Né? E dentro de novas tecnologias, a gente coloca também o Waste to Energy. Né? Os projetos Waste to Energy são importantes para essa transição energética. E aí, nesse sentido, os projetos que envolvem, né, o RSU, eles reúnem vários aspectos nesses pontos. Né? A gente fala de saneamento, né, a gente já viu várias palestras aqui comentando dos benefícios de saneamento, tem a questão social também que está incluída juntamente nesse segmento. A questão ambiental, sem dúvida alguma, né, você consegue ali ter um controle de emissões ali mais apurado com relação a isso. Sem dúvida alguma, sustentabilidade, né, o foco na sustentabilidade, a produção de energia renovável, né, por meio desses projetos que utilizam a RSU e, logicamente, um aspecto econômico razoável, fundamental aqui para a manutenção do modelo de negócio. Né. Esse gráfico aqui é interessante, pessoal, porque o que acontece? Isso aqui é de um estudo, de um artigo que eu quis trazer para a nossa reflexão aqui, o seguinte. A gente vê basicamente nas regiões asiáticas, principalmente, né, leste asiático e pacífico, e também na região do sul asiático, né, uma alta taxa, aqui é um gráfico comparando 2012 com 2025, tá?
Então aqui você tem a população urbana, né, no gráfico da esquerda e esses gráficos de barra representando isso, né, e a geração de resíduos sólidos per capita. Né? O que acontece? No leste asiático, que é esse primeiro ponto aqui que a gente está vendo, o EAP, que é o Asia Pacific Region, você vai ter uma quantidade, né, de população, um rate de população muito maior, muito menor, aliás, desculpa, do que a questão de geração de resíduos sólidos urbanos, né? Ou seja, essas áreas vão ser altamente povoadas, né? Colocando ali a parte de urbanização ali, sendo colocadas ali. E aí você tem essa geração de resíduo sólido também com uma questão muito forte, né? Tanto no leste asiático, quanto também no sul asiático, né? Que é esse outro, é o terceiro gráfico que a gente vê ali, o SAR, né? A região do SAR. Então, esses dois comparativos, né? Da taxa que a população urbana vai crescer nessas regiões vis-à-vis a taxa que a geração de resíduos sólidos vai crescer nessas regiões, essa taxa de resíduos sólidos vai crescer muito mais. Né? E também a gente vê isso na questão das regiões da América Latina, que é o LCR, que está descrito ali. Ou seja, a gente vai ter uma taxa um pouco menor, né, relativamente menor comparada com a questão asiática, mas a taxa de produção de geração de resíduos sólidos per capita vai ser muito maior, justamente pelo fato de que se você tem um maior poder aquisitivo da população, ela vai, obviamente, gerar mais resíduos sólidos. Né? Então, esse gráfico eu trouxe aqui para a nossa reflexão de um artigo bastante recente, inclusive. E aí, no Brasil, né, pessoal, a gente tem que 48% da população reside em regiões metropolitanas, né? E a gente tem nessas regiões, né, um potencial de aproveitamento de 97 mil toneladas por dia via projetos de Waste to Energy. Né? A gente tem ali as regiões metropolitanas ali de Rio e São Paulo sendo as maiores concentradoras, mas logicamente a gente tem esse potencial de 97 mil toneladas por dia de RSU dado T para essas regiões. Né? E aí essas regiões, né, elas produzem, elas têm a capacidade de produzir aproximadamente 40 mil gigawatts-hora ano, né, de energia, ou seja, é basicamente 70% do consumo da cidade de São Paulo. É muita energia, né, pessoal? Então, é um potencial bastante interessante que nós temos que aproveitar. Né? Então, é bastante importante nesse sentido. E aí, logicamente, né, a gente tem a questão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, que a gente já comentamos aqui também, né, nas outras palestras, mas é claro que esse potencial ele precisa ser colocado em prática, né? Não tem que estar só na letra, mas também tem que ser colocado em prática para que a gente possa alcançar essa projeção aí ao final de 2040. Né? Além disso, né, dessa projeção de 2040, né, também no PNRS, a gente tem como meta ali para a instalação de usinas Waste to Energy um total de 994 megas até 2040. É bastante coisa. Hoje, para a gente ter uma ideia, a gente tem uma matriz instalada de 190 gigas aproximadamente. Né? Ou seja, é um ponto que ele é tangencial ao setor elétrico, né, os 994 megas, mas que ele, com certeza, ele tem um potencial muito maior de auxiliar na questão do saneamento. Né? Então, esse é um ponto. Ele não é que a gente coloque a energia do Waste to Energy como principal para a matriz elétrica, mas ela também traz o benefício de você ter melhores qualidades de vida e dar uma qualidade de vida melhor para a sua população. Né? E falando um pouquinho de modelos de negócios, né, eu trouxe aqui alguns modelos de negócio que as empresas e usinas Waste to Energy elas podem utilizar. Né? O primeiro deles, né, que seria uma receita principal ali desse negócio, seria via leilões. Né? Leilões centralizados de energia, como a ANEEL já faz hoje, né? Esses leilões eles serem voltados para essa tecnologia de Waste to Energy. Né? Tem um outro modelo também de negócios que aí você tem via chamadas públicas das distribuidoras locais de energia, ou seja, a distribuidora vai lá, faz o processo de leilão, né, como se fosse um leilão, só que regional, e aí os empresários e empreendedores eles vão lá e bidam nesse tipo de chamada pública. Né?
Tem um outro modelo de negócio também, que é o da mini geração distribuída, né? Justamente porque aí você consegue, dentro hoje do modelo de geração distribuída previsto pela ANEEL, você consegue compensar os créditos das suas unidades consumidoras, logicamente voltado para consumidores residenciais, pequenas cargas, né? Além disso, também tem uma questão de cogeração bastante importante, né, que você também pode fabricar energia para o seu próprio consumo, né? Aqui eu colocaria, inclusive, modelo de autoprodução de energia, só que o modelo de autoprodução de energia, hoje você tem algumas formas de fazer, basicamente, né, ou por equiparação, o seu consumidor precisa ter uma carga igual ou superior a 3 megas de demanda contratado na distribuidora local, ou por arrendamento, que não tem essa restrição, né? Então, quem não faz pelo modelo de equiparação, que não tem a carga específica pela regulação, faz pelo modelo de arrendamento, mas também é um modelo que pode ser aplicado aqui junto com ou adicionalmente com o modelo de cogeração. Além disso, né, você tem ali um mix, né, você pode utilizar o mix também de eletricidade, combustível e cogeração, né, vendendo esses produtos ali, tendo receita adicional para o seu projeto de WTE, e a eletrificação da frota de veículos públicos, também contribuindo aí para as reduções de gás de efeito estufa. E como receita secundária, né, você também pode colocar isso como crédito de carbono, né, obviamente, e a precificação das externalidades aí depende de um arcabouço, um framework regulatório que precisa ser estabelecido melhor, mas você também poderia colocar isso dentro desse framework regulatório, né? Logicamente, a estruturação do plano de negócio é um ponto fundamental para os projetos de Waste to Energy, né? Não é só você colocar ou adicionar apenas o custo da energia, porque aí o custo obviamente, vai ser caro, né? CAPEX e OPEX ali eles são elevados. Então, o projeto Waste to Energy ele precisa também trazer outros pontos de receita adicional para o seu fluxo de caixa, né? Por exemplo, a receita das sucatas, né? Também as receitas das prefeituras, as receitas dos créditos de carbono também. Então, todas essas receitas vão se compondo num fluxo de caixa para que você torne o projeto mais rentável possível, mais otimizado possível do ponto de vista financeiro, né? E aí você tem algumas opções para você fazer isso, né? Primeiro, né, você tem ali, passando alguns quadrados aqui rapidamente, né, você poderia ter, né, redução dos encargos sociais, né, isenção dos impostos de importação para máquinas e equipamentos também, facilidades na redução de impostos de importação, né, por exemplo, o IPI, né, além disso, você poderia fazer também um adicional na sua receita do projeto, que seriam PPPs, né? Então, essas adicionalidades vão compondo o fluxo de caixa do projeto de WTE, né? E aí, falando um pouquinho, né, das usinas e dos exemplos que a gente tem aqui no Brasil, né, esse ativo, né, da URE Barueri, ele sagrou-se vencedor no primeiro leilão que teve em 2021 e nesse também do ano passado, de 2022, que foi centralizado, um mecanismo centralizado de contratação de energia. Então, esse ativo ele conseguiu vender nesses 2 leilões, tá, que teve. Vender um pouco de garantia física. Mas para os projetos de 2022 que a gente teve no A-5, ou seja, com entrega de energia 5 anos para frente, 10 projetos cadastrados na EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, e no A-6, 9 projetos cadastrados também. Ou seja, existem projetos, né? E o mecanismo de leilão, né, logicamente, quem define a quantidade de potência que vai ser colocado no leilão é o governo. Então, o governo ali ele tem uma discricionalidade para colocar isso, mas já é um bom ponto aqui para esses projetos de WTE, né? E aí, fechando aqui, né, pessoal, os projetos de WTE certamente eles têm muito a contribuir com o setor elétrico, né? Primeiro, né, a gente tem a questão das externalidades, por exemplo, de custos evitados com investimentos de distribuição também naquele modelo de autoprodução de energia ou de geração distribuída, né? Então você consegue colocar o seu projeto e aí você consegue alimentar as cargas que estão próximas ali dessa usina, né?
Custo evitado nas perdas da distribuidora, logicamente, né, porque você tem uma menor distância ali das suas cargas vis-à-vis a geração de energia, e o aumento da confiabilidade local para o fornecimento de energia. Modelo de negócio, né? Com relação ao modelo de negócio, a manutenção desse produto específico para os projetos de RSU ele é vital, importante também, sinaliza um sinal do governo interessante para desenvolvimento da própria tecnologia e concatenação com o setor elétrico aqui. Falando um pouco da tecnologia, claro, né, esse tipo de projetos possuem uma tecnologia muito alta relacionada à operação e manutenção deles, né? Então, tem o estado da arte, né, de tecnologia sendo agregados a esses projetos e, logicamente, a capacidade de geração dos projetos Waste to Energy, né, como eu falei, os 994 megas, né, eles não visam solucionar os problemas do setor elétrico, mas sim ter ali uma adicionalidade à questão de aspectos ambientais e sanitários também do país. Eu acho que era isso, pessoal.